Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho a questão de propriedade de um objeto aqui no código. Estou com o Visual Studio Code aberto. E vamos começar definindo um objeto igual name ou nome João. Agora eu vou tentar recuperar uma propriedade desse objeto que não existe, como por exemplo sobrenome. Console log objeto.sobrenome. Vamos ver o que ele dá aqui. Veja que retorna indefinido. Por quê? Quando tentamos recuperar uma propriedade que não existe, o retorno é indefinido. Isso não quebra o código. Vou dar aqui um console log depois e vamos ver que ele executa essa linha 17. O que quebra o código é tentar acessar uma propriedade ou método de indefinido ou nulo. Então, sentarmos aqui. Qualquer coisa, colocar qualquer, note que vai quebrar o código, não vai executar a linha 17. Nós não vemos depois no console porque deu um erro antes. O erro foi tentar ler propriedade de indefinido. Então existe essa diferença entre tentar acessar uma propriedade que não existe e tentar acessar uma propriedade de nulo ou indefinido. Nós colocarmos aqui null ponto qualquer coisa, também vai dar erro. Mesma coisa que undefined. Undefined ou qualquer não é possível, dá erro. Bom, como é que a gente resolve isso? A gente pode testar antes de tentar recuperar essa propriedade. Então, uma forma antiga de fazer isso era objeto.sobrenome and e aí ele vai testar se o objeto.sobrenome é nulo ou indefinido. Se for nulo ou indefinido, vai retornar indefinido. Se não, vai executar a linha da direita. Objeto.sobrenome.nome, por exemplo. Vou salvar. Veja que não deu erro. O depois foi executado. Veio undefined. Agora, se aqui, vamos tentar com o nome. O que vai acontecer agora? Agora ele vai tentar executar na esquerda e aí não vai ser indefinido, então ele vai executar na direita. Claro que vai dar indefinido porque o nome não tem o nome, mas vamos botar aqui alguma coisa aqui dentro, por exemplo, um outro nome, João. Vou salvar, agora retorna João. Veja que funcionou certinho, objeto.nome não é indefinido, então ele executa à direita e aí ele executou objeto.nome. Mas existe uma forma melhor de fazer isso, mais moderna, utilizando o operador interrogação ponto, como objeto.sobrenome.nome. Isso aqui vai dar erro, né? Se eu salvar, veja que dá erro. Então agora eu vou colocar interrogação aqui, antes do ponto, vou salvar, agora não dá erro, porque essa interrogação diz: teste essa expressão, objeto.sobrenome, se for indefinido, não tente tirar a propriedade nome. Se não for indefinido, ele vai acessar a propriedade nome. Então vamos botar aqui nome para ver exatamente isso. Veja, João funcionou como no último exemplo. Então, se você tem dúvidas se o que você está tentando acessar, a propriedade ou método, é indefinido ou nulo, utilize interrogação ponto para garantir que o seu código não vai quebrar. Bom, vou tirar aqui. E agora vamos excluir propriedade. Vou botar aqui nome João, sobrenome Moraes. Vou dar um console log nesse objeto e agora eu vou excluir a propriedade sobrenome. Delete objeto.sobrenome e aqui eu vou dar um console log objeto depois. Vamos ver o que vem. Bom, note que antes de eu excluir, esse objeto tem nome e sobrenome, depois que eu excluir, tem apenas nome. Então, essa é a forma correta de excluir propriedade. Se você tentar botar algo do tipo objeto.sobrenome igual a undefined, vou salvar, é diferente. Note que antes tinha duas propriedades, depois continua tendo duas propriedades. A diferença é que o sobrenome agora está indefinido.